Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 30 de maio de 2019, né? E eu quero dar continuidade aqui sobre vídeo, sobre religiosidade, né? Eu encontrei ontem outro vídeo na internet, são vários, né? E eu assisti só um pouco, 18 minutos e 53 segundos, mas o vídeo tem 1 hora e 5 minutos, né, de pregação. E o título do vídeo é: Você segue uma religião ou a Cristo? Religioso vezes cristão. Palavras de Deus. Lamartine Pozella foi quem está ministrando essa pregação aí. Então vamos ver juntos? Vou colocar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Eu assisti só um pouco, né, desse vídeo e achei assim um vídeo interessante para ver o engano, né, que ele está levando as pessoas, mas todos levam no engano, amados, mas eles estão tão cegos que nem eles sabem que eles estão no engano. Infelizmente, essa é a realidade. Eles não sabem que estão. Alguns sabem, mas tem outros que não sabem. Então todos estão, como o próprio Yahushua disse, né? Guias cegos, guiando cegos e todo para o mesmo abismo. Né? Então isso é fato. Peraí. Sim, tá bom. Isso, show. Então eu vou aumentar aqui a tela, tá certo? Então vamos ver aqui o que o Lamartine vai dizer sobre isso, né? Vou colocar. Deus tem falado muito comigo que este é um tempo de apostasia. Ele disse que Deus tem falado muito com ele nesse tempo de apostasia, porque eu esqueci de aumentar o vídeo. De aumentar o volume. Apostasia, meus queridos, é o abandono, é o divórcio de Deus. É quando as pessoas que com Ele tiveram comunhão vão se esfriando e se afastando até o momento que passam a linha, atravessam a linha, e aí não tem volta. O livro de Hebreus deixa claro que aqueles que provaram da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, e que caíram, e aqui não fala de uma queda qualquer, mas literalmente da rejeição de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Mas isso que o apóstolo Shaul disse, amados, em Hebreus, ele está falando da pessoa que estava no entendimento do Espírito, andando no Espírito, tá seguindo o pastor Yahushua, sendo o templo. Se eles caírem, aqueles que caíram, ou seja, o que é esse cair, esse desviar? É a pessoa sair do entendimento no Espírito e voltar à religiosidade, voltar à religião, e voltar a ouvir um líder religioso, e voltar a ir a um templo físico. É disso que ele está falando. Então é impossível a pessoa voltar de novo. Há um entendimento do Espírito. Até pode ser que a pessoa se arrependa, realmente volte, mas é muito difícil. É muito difícil. É disso que ele está falando. Tá? Porque tem uns que saem da igreja, né? Como eles falam, se desviam, saem da igreja, mas não vão para Yahushua. Vão para o mundo, assim como eles falam o mundo, né? Que assim, vão viver as suas vidas, não querem mais saber de Deus. Ou então outros vão para outras religiões e se revoltam com a religião evangélica e vão para católica, ou então vão para macumba. Já acontece isso. Eu já conheci pessoas que eram evangélicas e se rebelaram contra o evangelho e foi para macumba. E passou a ser até pai de santo. Então, tem esses. Mas o que o apóstolo Pedro, o apóstolo Shaul está falando em Hebreus, é daqueles que largam esse entendimento, esse andar no espírito. Largam adorar a Yahweh em espírito e em verdade, deixam de ser o templo e volta para uma religião, volta a ir a um templo. É disso que o apóstolo está falando. Mas ele vai falar no sentido de, tipo, deixar de ir à igreja, deixar de buscar a Deus, entendeu? Vai falar sobre isso, sobre coisas físicas, sobre ir a um templo. Porque nenhum deles vai admitir que a religião evangélica é uma religião.
Eles não vão admitir. Eles vão falar que os evangélicos estão indo a Cristo, sendo que não estão. Porque todos que vão procurar essas igrejas de pedra, esses templos, e todos que procuram uma religião, vão procurar a religião e não a Yahushua. Por isso que Yahushua falou, né, para os líderes religiosos e para as pessoas, vocês levam as pessoas para a sua religião. E essas pessoas que vão para a sua religião se tornam 2 vezes piores do que vocês. Né? O próprio Yahushua falou isso para os líderes religiosos. Tá certo? Então é isso que acontece. Vamos aqui ver o que ele vai falar. Ele não vai falar na vida no espírito, de andar no espírito, de ser o templo. Nenhum deles falam isso, até porque eles não sabem disso. Eles sabem que nós somos o templo do espírito, mas eles não sabem o que é andar no entendimento. Eles não sabem realmente o que é adorar o Pai Espírito em verdade. Isso aí eles desconhecem. Porque só sabe o que é adorar o Pai Espírito em verdade aquele que crê que é o templo e deixa de ir a templo. Aquele que crê que o Salvador e o nosso pastor é Yahushua e deixa de ouvir esses líderes religiosos. Então, sim, esses vão aprender e vão entender e vão aprender a andar no Espírito. Mas esses aqui desconhecem realmente o que é andar no espírito. Por isso que eles precisam pegar tudo físico e colocar no espiritual. Porque eles desconhecem o que é realmente uma vida no espírito. Tá? Então é isso. Vamos continuar aqui. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de apostasia. E o motivo, o propósito desta série de mensagens é denunciar alguns falsos deuses que têm se colocado no lugar de Deus na vida de muitos crentes. E o propósito de Satanás, não tenha dúvida, é afastá-lo de Deus. Hoje eu vou falar sobre o espírito de religiosidade. E eu quero pedir a sua atenção e pedir a sua colaboração. Eu quero que você se coloque no lugar dessa pessoa que eu vou mencionar. Imagine você, se você tivesse um amigo que só te procuraria nos momentos em que ele precisa. E que em nenhum momento ele tivesse prazer na tua presença, mas tivesse prazer naquilo que você poderia dar. Como você se sentiria? Você acredita que é abusada? Você acredita que essa pessoa é amiga ou não? Imagine que você tem uma mulher que só te faz carinho quando ela quer comprar um vestido novo, ou quando quer fazer uma viagem. Você gostaria de ter uma esposa assim ou um marido assim? Por quê, meus irmãos? Porque quem ama quer ser amado. Verdade ou não? Um amigo assim, naturalmente você ia colocar um rótulo lá, ele é interesseiro. Uma esposa, um marido assim, é interesseiro. Hoje eu quero falar para vocês sobre 2 coisas que aparentemente são parecidas, mas que na verdade são opostas. Adoração e religiosidade. Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, mas de fato não é. Diga assim, adoração é o resultado da paixão pela presença do Senhor. Só é adorador quem é apaixonado por Deus. Diga assim, só é adorador quem adora o Pai em espírito e em verdade. Só é adorador quem crê que é o templo e deixa de ir a um templo. Só é adorador quem está andando no entendimento do Espírito e quem anda nesse entendimento, anda no Espírito e o Espírito produz essa adoração através do amor que o próprio Espírito flui em nós, esse amor. E aí sim, nós adoramos o Pai quando nós ajudamos ao próximo, como nós amamos o próximo como a nós mesmos. Isso também é adoração. Só que eles nunca vão falar isso.
Eles sempre vão falar de adoração e religiosidade, mas tem que ir para a igreja. Não pode ser religioso, mas você tem que ir à igreja. Entende? Eles não vão ligar que a religiosidade é você ir numa igreja, é você praticar atos religiosos numa igreja. Não, não. Ele vai diferenciar isso. Mas só que tudo está ligado, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E isso é sempre, você é o templo, é todo o templo. Não é você ir a um templo e ser santo num templo e louvar e adorar Deus ali, naquele momento, depois saiu da igreja e você vive a sua vida e a carne é fora, não é isso. O verdadeiro adorador, ele é o templo. Então ele anda sempre em espírito, adorando o Pai. Adorando o Pai como? Adorando o Pai nas suas atitudes, adorando o Pai em verdade, adorando o Pai amando o próximo como a si mesmo e amando ao Pai, porque quando você ama o Pai, de todo o teu entendimento, aí o próprio Espírito ensina você a se amar para você aprender a amar o seu próximo. Então isso é adoração. Vamos continuar. Sim, religiosidade é resultado da paixão por aquilo que Deus pode me dar. Então vocês vejam, ele fala que a adoração é o resultado da paixão que a pessoa tem por Deus. Primeiro que paixão já é uma coisa tão errada, amada, eles falarem. Tem até a música que fala, estou apaixonado por você, não sei o que, né? Cantando aquelas músicas de paixão para Deus. Sendo que paixão é uma coisa passageira, né? Tem muitas pessoas hoje que começam a namorar uma pessoa, né? Eu tô amando, de repente, uns 2, 3 meses acaba o namoro ali, por quê? Porque era uma paixão, não era amor. Então, a paixão é uma coisa passageira. Então, ele não vai falar em amor, ele vai falar em paixão, até porque ele não conhece o que é amor. Porque o Pai é amor, mas eles não conhecem o Pai. Eles não conhecem o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não está dentro dos templos de pedra. Mas eles conhecem o quê? O falso Deus, que é um falso amor, que é Terron. Então, como ele é um falso amor, esse falso amor é o quê? A paixão que acaba rápido. É uma paixão que tem um limite, tem um tempo limitado. Tá certo? Então, ele vai falar o quê? Que a religiosidade, né, é uma paixão pelo que Deus pode fazer por você. Ele não vai ligar que a religiosidade é você ir num templo físico, você praticar atos religiosos, e a adoração é você adorar o Pai em espírito e em verdade, você sendo a igreja e você andando em espírito e adorando o Pai. Isso ele não vai falar. Ele vai falar tudo para a pessoa ir para a igreja, mas para a pessoa deixar de ser religiosa, ou seja, deixar de buscar Deus pelo que ele pode dar, mas você ir continuar indo no templo de pedra, no engano, mas para você adorar ele pelo que ele é e não pelo que ele pode dar. Esse é o sentido da pregação. Eu ouvi só até aos 18 minutos e 53 segundos, mas eu pude perceber nesse enrolar dele aí, de que ele vai dirigir isso, entende? Que não é para a pessoa ser religiosa, ou seja, a pessoa não pode buscar a Deus pelo que ele pode dar, mas que a pessoa tem que adorar, que é buscar a Deus pelo que ele é, sabe? É nesse sentido. Vamos continuar. Perceberam a diferença? Na adoração você adora a Deus, você tem prazer na presença de Deus. Na religiosidade, você tem prazer naquilo que Deus te dá. Ou seja, ele disse que na adoração você tem prazer na presença de Deus. Sim, prazer na presença de Deus aonde? No templo físico. Que é onde Deus, desse templo aqui, que é o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, descrito em 2 Coríntios 4:4, habita. Entende? Então tem prazer na presença de Deus, porque o verdadeiro Deus Yahweh, né, ele habita naquele que crê que é o templo, e nós sempre sentimos sua presença. Por quê? Porque ele mora em nós, ele habita em nós. Então não tem como a gente ficar buscando a presença. Vou buscar a presença de Deus. Gente, olha, hoje eu consigo entender o quão errado é isso. Da gente falar, vamos buscar a presença de Deus. Ele habita em mim, ele está em mim. O Espírito habita em mim, eu não tenho por que buscar o que eu tenho. Sabe? Então esse é um erro muito grande da religião, né? Que as pessoas vão para buscar esse Espírito. Realmente, ele sempre tem que buscar esse Espírito. Por quê? Porque esse Espírito se esvazia, porque ele não está no entendimento. Mas esse Espírito está no emocional.
na alma, na parte emocional. Então, na parte emocional, rapidinho acaba, né? Se esvazia e a pessoa tem que voltar de novo para buscar esse espírito. Mas segundo esse homem aqui, o Lamartine, né? Que ele aqui, pelo menos, não sei se ele é pastor, não colocou nada, só colocou o nome, né? Mas eu não sei que título que ele fala aqui que ele é, mas só tá Lamartine, tá? Então, ou seja, segundo ele, a pessoa, ela tem que ir para a igreja adorar a Deus pelo que ele é, e não ir para a igreja para buscar a Deus pelo que ele tem, para adorar a Deus pelo que ele pode dar, mas é para adorar a Deus pelo que ele é. Mas sempre tem que ir na igreja para estar adorando a Deus. Então esse é o equívoco, é o engano da religião que leva muitos ao erro. Levam muitas pessoas à perdição, ao erro, porque não estão adorando o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não está em religiões, está fora. E Arrucho, ele está do lado de fora chamando os seus e tirando para fora do engano da religião. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Mais ou menos a figura do interesseiro. O adorador está sempre aos pés do Senhor. O interesseiro, o religioso, só busca Deus quando precisa. Quando a situação aperta, quando o dinheiro fecha. Nos momentos em que está bem, ele foge de Deus, porque não tem prazer em Deus. Ele tem prazer nas coisas que Deus dá. Eu quero começar dizendo para vocês que isso tem uma origem. Aí vocês vejam o engano da religião, porque na Bíblia não tem nada dizendo na Bíblia que Deus vai dar as coisas para a gente dessa terra. Pelo contrário, e Arrucho, ele disse que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Está escrito, é só vocês pesquisarem onde está escrito. Não tenho onde reclinar minha cabeça. Vocês vão ver que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe? E outra, ele mesmo falou, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça destrói, mas ajunteis tesouros nos céus. Ou seja, faça no entendimento. Né? Ajude o próximo no entendimento que isso é você estar juntando tesouro nos céus, onde a traça não corrói. É isso que ele fala, né? E ele ainda diz mais, que no mundo nós passaremos aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que nós passaríamos aflições nesse mundo, ele nunca prometeu uma vida de oba-oba, de dar as coisas pra gente nessa terra. Tá? Esse não é Arrucho. Quem promete isso é aquele que prometeu no deserto a Arrucho, que falou, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É esse que oferece as coisas deste mundo. Tá? É esse, o Terron, o Deus das trevas, que na Bíblia está como diabo ou Satanás. É esse que oferece. A única promessa que Arrucho nos ofereceu, que ele nos deu, ele nos prometeu, mas só vai herdar aquele que crê. A única promessa é a vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna. E a vida eterna é essa, ele ainda disse mais. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, ó Pai, como só único verdadeiro Deus, e a Arrucho a quem tu enviaste. Ou seja, para a pessoa também herdar essa vida eterna, ele tem que conhecer, ou seja, reconhecer que Yahweh é o único verdadeiro Deus, e Arrucho, aquele é quem o Pai enviou, que é o Filho. Entende? Então ele não falou nem que o Filho, ele nem falou que ele é Deus, porque ele não é. Só que as pessoas preferem acreditar no que o líder religioso ensina, no que a religião impôs, dizendo que Jesus é Deus, né? Porque eles falam Jesus, e sendo que na Escritura você não acha respaldo na Escritura dizendo de que Jesus é Deus, porque se ele fosse, ele iria falar que ele era Deus. Por que ele iria omitir isso? É porque ele não é. Sabe? Então vocês vejam totalmente o engano da religião, sabe? Que leva para um lado errado e que as pessoas estão distantes do verdadeiro Deus porque estão buscando esse Deus. E enquanto a pessoa não crê, como está na Escritura, a Escritura é bem clara, o próprio Arrucho disse que se você crê em mim, como está nas Escrituras, aquele que crê em mim como está nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que crer como está na Escritura. Só que as pessoas creem como a religião dita,
como a religião fala, como os líderes religiosos falam, e não pesquisam, não examinam. Não sou capaz nem de examinar na escritura para ver se está certinho de ler tudo. Ou a pessoa simplesmente pega o versículo isolado que o líder fala, fala, tá, isso aqui sim, tá certo, mas não é capaz de ler o capítulo todo para ver realmente do que se está se falando o versículo. Então fica fácil para esses líderes se enganarem. Porque as pessoas não têm assim, uma vontade de ler, de pesquisar e de ver realmente se está batendo ou não. Sabe? Então, esse é o engano. E o que a Ruxa falou é que, até mesmo o apóstolo Paulo, ele falou, se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então, vocês vejam que os apóstolos todos, eles falaram de luta, de sofrimento, de tribulação. Nenhum deles falaram de vida de oba-oba. Mas nesses tempos, o que só é pregado só é vida de oba-oba. Então, vocês vejam o contraste, o contrário, totalmente diferente, foge do que realmente está escrito na Escritura. Vamos continuar. A origem disto está na ruptura que houve entre Satanás e Deus. Vocês sabiam que a Bíblia chama o diabo de a estrela da manhã? Sabia disso? Vocês sabiam que aonde está o trono de Deus, a glória de Deus é uma coisa tão extraordinária, que todos aqueles que estão na presença da glória de Deus caem de joelho. Ninguém suporta a glória de Deus sem se quebrantar. Satanás, Lúcifer, era o querubim responsável pela adoração do trono de Deus. Já imaginaram que honra que ele tinha? Mas houve um momento em que Lúcifer viu aquilo tudo e disse assim, escuta, olha para você, você é tão belo, você é tão brilhante, você é tão extraordinário, por que você está dando glória para Deus? E aí então a Bíblia diz, no livro de Isaías, que Satanás no seu coração diz assim, eu subirei no mais alto dos céus, e eu elevarei o meu trono acima do trono de Deus. E neste momento, o seu coração se corrompe. E ele se rebela contra Deus, e há uma rebelião nos céus. E 1/3 dos anjos se unem a ele, vejam o poder da sua influência. E ele cai. E desde então, o objetivo de Lúcifer é roubar a adoração de Deus. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, o intento de Lúcifer é roubar a adoração de Deus. Mas só que quem está roubando a adoração do verdadeiro Deus não é Lúcifer, tá? É Terron, o Deus desse século. Porque Terron também é um Deus, mas ele é o Deus falso, tá certo? E Arro é o verdadeiro Deus. Terron, ele é trevas, e Arro é luz. Terron é mentira, e Arro é verdade. Terron é morte, e Arro é vida. Só que ele não sabe aqui que Lúcifer, ele está preso no abismo. Porque isso está nos apócrifos, mas eles não leem apócrifos porque eles falam que não são livros inspirados por Deus, então é livro do diabo. Eles já falaram isso várias vezes. Olha, não leiam os apócrifos não, meus irmãos, porque esses livros não são de Deus, eles são do diabo. E sendo que os apócrifos, eles revelam muita coisa quando a gente lê o apócrifo com a Bíblia, complementa muito a Bíblia. Então vocês vejam, quando Yahushua ele morreu, né? E aí ele foi no abismo, a pegar a chave do inferno e da morte, né? O que acontece? Ele foi no abismo, porque na verdade o inferno, ele é um ser, não é um lugar. E o inferno estava com Lúcifer. E aí quando Yahushua veio, e Yahushua deu ordem ao inferno para prender Lúcifer.
com correntes eternas. E Lúcifer até hoje está preso no abismo. Então aqui quem é que está recebendo adoração nesses templos falsos é Terron, se passando pelo verdadeiro Deus, que é Yahweh. Não é Lúcifer. Só que aqui ele desconhece. Por quê? Porque segundo eles, os apócrifos são livros do diabo. Vamos continuar. E para isso, ele inventa a religiosidade. Vocês conhecem a história? Mas eu acredito que quem inventou a religiosidade não foi Lúcifer, foi Terron. Por quê? Porque ele é adorado em todas as religiões, amados. Ele tem vários nomes. Ele é adorado. No cristianismo ele é adorado como Jesus, se passando pelo Filho e Deus, né? Porque Jesus na religião, no cristianismo, ele é Deus. E sendo que na Bíblia, quando você lê, você não encontra respaldo bíblico dizendo que Jesus é Deus, que Yahushua é Deus. Jesus não, Yahushua, porque eles pregam Jesus e na Bíblia você vê outro totalmente diferente, que não tem nada a ver com Jesus que eles pregam. Tá? Aí eles creem em Jeová, né? Elohim, Senhor, Deus, que é o Pai, e que também é adorado na pessoa de Terron. Né? Terron é adorado nesses nomes. Aí no Islã, Terron é adorado por Alá, não é isso? Aí tem o Shiva, e tem várias religiões do Buda, o Buda, não sei o que, são várias religiões, que eu desconheço muitas religiões, né? Porque eu, como era evangélica, eu só focava na religião evangélica, porque para mim todas eram do diabo e a evangélica era a religião de Deus, era a correta, né? E hoje eu entendo que são todas elas são uma só religião, só que de contexto diferente, nomes diferentes para enganar a humanidade. Porque é isso que Terron faz. Ele engana todo mundo, como está escrito em Apocalipse 19:13, né? Que o dragão chamado Satanás e Diabo, que na verdade é Terron, que engana todo mundo, né? Então ele engana todo mundo nessas religiões. E cada religião ele é adorado com o nome de um Deus. Mas só que na verdade quem é adorado mesmo é Terron. Não é Lúcifer, que Lúcifer está preso. Ele não está sendo adorado, quem é adorado é Terron. Mas ele é que desconhece. Ele é que desconhece Lúcifer. Tá certo? Ele desconhece Terron, desculpa, ele desconhece Terron. Ele não conhece Terron. Ele conhece Lúcifer, que é Satanás, que para ele é Satanás. Só que tanto Terron quanto Lúcifer, os dois têm o título de diabo e Satanás na Bíblia. Só que somente quem anda no espírito, no entendimento, que sabe ver quem é quem. Né, na Bíblia, porque na Bíblia fala muito pouco de Lúcifer, mas fala muito de Terron, muito, porque quem agia na antiga aliança, né, matando, fazendo essas coisas todas, era Terron, se passando por Yahweh. Só que ele desconhece isso, né? E é por isso que na Escritura diz, o próprio Yahushua diz, guia os cegos, guiando cegos, todos para o mesmo barranco. É isso aí que acontece, amados. Cegueira faz isso, né? Tenta a Adão e a Eva, usando como estratégia o questionamento da fidelidade de Deus. Deus falou que o dia que você comer daquela árvore vai morrer? Mentira. O que vai acontecer é que você vai ser conhecedor do bem e do mal. E ele gera então no coração de Adão e de Eva o sentimento de que Deus estava roubando alguma coisa, escondendo alguma coisa maravilhosa e guardando para si. O homem cede à tentação e cai, e é afastado de Deus. Mas aí veja bem, amados, isso aí também quem enganou foi Terron. Terron que enganou Adão e Eva falando para Eva, né? Ele disse para Eva, se você comer desse fruto, você será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Realmente, ele não mentiu. Porque eles passaram, ser igual a Deus como o Deus falso. Tanto que o ser humano ele tem um instinto mau. É o instinto de Terron. Né? O nosso instinto é mau. A nossa justiça é como trapos de imundícia, como está escrito em Isaías. O profeta Isaías fala isso.
que a nossa justiça, a justiça do homem, é como trapo de imundícia. Então vocês vejam que nós temos esse instinto humano mau, um instinto maldoso. Por quê? Porque o homem realmente se parece com o terrão. E é por isso que ele falou, se você comer desse fruto, você vai conhecer a Deus, você vai ser igual a Deus. E realmente mas não é igual a Yahweh, é igual ao terrão. Só que quem falou isso foi o falso Deus, só que ele aqui não sabe. Milhares de anos, e um dia Deus encontra o tempo certo, a plenitude certa, para enviar o seu Filho Jesus. E Jesus, o segundo Adão, porque é aquele que começaria tudo de novo, uma nova raça, aquele que traria de volta os homens para a presença de Deus, tem um embate com Satanás no deserto. E ele começa com a mesma estratégia, colocando... Veja, falou de novo. Em Deus. Veja, falou de novo que ele tem um embate com Satanás no deserto. Só que esse Satanás é Terrom, amados. Terrom quem tentou Yahushua no deserto. Não foi Lúcifer, foi Terrom. Mas ele desconhece Terrom. Então eles sempre botam Lúcifer como se tivesse feito tudo, mas não é Lúcifer. E hoje quem está agindo na terra não é Lúcifer, porque Lúcifer está preso no abismo. Ele vai ser solto, mas ainda não é a hora dele ser solto. Quem está agindo aqui, causando caos, é Terrom, não é Lúcifer. Ele está preso com correntes eternas. Inclusive, isso está escrito no livro em Judas. Em Judas fala sobre isso, que ele está preso. Vamos continuar. Tem um embate com Satanás no deserto. E ele começa com a mesma estratégia, colocando dúvida em Deus. Você está me dizendo que você é o Filho de Deus? Mas então, se você é o Filho de Deus, ordena que as pedras se tornem pães. E ele vai então avançando na sua tentação, até que ele chega num momento crucial, onde ele revela o seu coração. Como Joiado disse, o compositor revela a sua alma. Satanás revelou a sua alma. Depois que Jesus o resiste, em último lugar, ele leva Jesus para um lugar alto. E ele mostra os reinos do mundo e diz assim: tudo isso eu te darei. Todos os reinos. Se o quê? Se prostrado me adorares. O que o diabo quer então, meu irmão? Ele quer adoração que Deus recebe. Para que ele consiga essa adoração jamais seria natural, ele oferece algo em troca. E é onde entra o espírito de avergonhosidade. Veja, realmente, né, Terrom, foi Terrom quem tentou Yahushua no deserto. E quando ele falou, se tu és filho de Yahweh, transforma essa pedra em pão, ou então, isso aí ele estava tentando a Yahushua para matar Yahushua. Era isso que ele estava querendo, ele queria que Yahushua morresse antes da hora, porque se Yahushua morresse antes da hora, não teria como vir a salvação, tá certo? Ele tinha que morrer no tempo previsto, da forma que estava escrito para ele morrer, no madeiro. Tá? Então foi isso que aconteceu. E aí ele ofereceu todos os reinos, né? Ele ofereceu para Yahushua, falando, tudo isso te darei se prostrado me adorar. E aí ele disse que isso aí foi Terrom que deu, né? Porque ele fala diabo, o diabo que ele está falando é Lúcifer, mas só que não foi Terrom. E é esse Terrom que está nos templos oferecendo as coisas. Porque o pai, Yahweh, através do filho, que o filho que veio revelar o pai, ele não ofereceu nada dessa terra aqui pra gente. Ele nos dá o quê? Ele nos proporciona o ar para respirar, a saúde, o sol, a chuva, tudo que nós precisamos nessa terra ele nos dá. Agora, o que a gente tem é a gente que conquista com a força dele, com a saúde que ele nos deu, com o ar que ele nos deu para respirar, entendeu? Com a fé que nós temos nele de andar no entendimento, a gente conquista. Entende? Ele abençoa a gente para a gente conquistar as coisas nessa terra, mas não para a gente ter como
tipo, a juntar para nós e ficar e querer mais e mais, mas a gente precisa ter o essencial para nós vivermos e também para a gente ajudar o próximo. É isso que o Pai quer. E não que a gente ajunte tesouros aqui, porque as pessoas que ajuntam tesouros, que querem ser ricas, não ajudam o próximo. Elas querem sempre para si, para si, para si. E o correto é o quê? A gente ter, conquistar, trabalhar e ter também para ajudar o próximo. Esse é o correto. Então vocês vejam que na Escritura não tem respaldo nenhum dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer isso. Coisas físicas, materiais, porque isso aqui tudo é terreno, é passageiro. Se a gente tem, louvado seja Yahweh. Mas se a gente também não tiver, louvado seja Yahweh. O importante é Sião, o importante é a vida eterna, o importante é a promessa que Ele nos prometeu, o importante é a gente andar em adoração, adorar o Pai em espírito e em verdade, aqui, porque isso aqui é passageiro. Entende? Então a gente não tem que focar nisso. Mas quem promete essas coisas é esse Deus Terron, que promete as coisas desse mundo e as pessoas vão buscando as coisas deste mundo, este Deus Terron. E para uns ele dá sim, para enganar, mas para outros ele não dá. Vocês vejam bem. As pessoas dão dízimo oferta na igreja, sendo que é errado, porque o último dízimo, a última oferta foi Yahushua que nos deu. E esse terror ele dá para quem ele quer e para quem ele não dá, deixa na miséria. É isso que acontece. Mas Yahweh não. Ele não prometeu nada deste mundo. E Yahushua não prometeu nada deste mundo. Ele nos prometeu, ele nos dá o que nós precisamos para viver. E através disso a gente trabalha e conquista. Isso aí é conosco. Não cai nada do céu. Nada é mole, não tem nada moleza aqui. Entende? Só que as pessoas pensam, porque Deus me abençoou com isso, que não sei o quê. E as pessoas vivem numa utopia tão grande que elas dão tudo para conseguir riquezas, né? Vende carro, vende isso, dá na fogueira santa de Israel, porque Deus vai me dar o melhor, porque eu vou ter não sei quantos carros, se eu der o meu carro, porque eu vou ter... Isso não é Yahweh. Primeiro, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7:48, Atos 17:24. Segundo, porque ele não ofereceu nada aqui, não prometeu nada aqui nessa terra para gente. A promessa que está na Bíblia, está escrito em João 10, está escrito na carta de João, numa das 3 cartas do apóstolo João. A promessa é esta, a vida eterna. Essa é a promessa. A vida eterna. Não existe promessas. As promessas de Deus, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar isso, é as promessas de Terron, porque a promessa de Yahweh é uma, é vida eterna. As vitórias, porque Deus vai te dar vitórias, Deus vai te dar isso. Vitórias de Terron, porque Ele dá vitórias aqui nesse mundo. Passando a perna um no outro, humilhando o outro, para o outro crescer. Essa é a vitória que Terron dá. A vitória na Escritura é uma só. A vitória na Escritura é a morte. Se a gente ler bem Apocalipse, ler os livros, a gente vai ver que é a morte. E ao vencedor, aquele que for vitorioso, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor receberá a vida eterna. E quem é que vai vencer? Entende? Então, a vitória na Bíblia, segundo a Escritura, é a morte. E só vai conseguir herdar a vida eterna aquele que vencer até o fim, ou seja, que vencer até a morte, mesmo que a pessoa tiver que morrer por amor do nome de Yahushua. A vitória, mas só que eles não, eles falam vitórias e promessas, e sendo que na Escritura não tem respaldo para isso. Então vocês vejam como foge totalmente do que está realmente na Escritura. Tanto que quando Yahushua falava as coisas, muitos falavam, duro esta palavra, duro este discurso. Por quê? Porque Yahushua nunca prometeu nada de oba-oba para ninguém. Tá certo? O que ele prometeu foi a vida eterna. Adorador adora de graça. O religioso quer recompensa. Quero. Diga assim, o adorador adora porque é um apaixonado. O religioso espera a recompensa. São muito parecidos. Podem cantar as mesmas músicas, usarem o mesmo jargão, mas o coração deles é diferente. Certa vez,
Jesus se encontra com uma mulher em Samaria e ela pergunta para ele: escuta, Senhor, aonde que se adora de verdade? Em Jerusalém ou em Samaria? Jesus diz: mulher, a hora vem e a hora é esta, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é você? Isso. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, nem em Jerusalém, em templos e nem nos montes, mas em espírito e em verdade, sendo o templo e não ainda templo, andando no entendimento, sendo guiado pelo pastor Yahushua, não ouvindo o líder religioso. Só que ele não vai falar isso. Em espírito e em verdade, que ele vai botar aqui, indo no templo, ouvindo o pastor, dando dízimos e ofertas, sabe? São esses atos assim que ele vai falar, que é para adorar em espírito e em verdade. E sendo que adorar em espírito e em verdade é a pessoa sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Adorador como religioso. Qual é o motivo da tua espiritualidade? A presença de Deus, ou aquilo que Deus pode te dar. Se o motivo da tua adoração for Deus, então você é um adorador. Se o motivo da sua adoração for aquilo que Ele te dá, então você é um religioso. Os dois aí, se o motivo for Deus, você é um adorador, e se o motivo for as coisas que Deus pode te dar, você é religioso, não, nesses dois tópicos que ele botou, tanto o adorador quanto o religioso, se estiver indo num templo físico, ouvindo o líder religioso, tanto o adorador quanto o religioso estão no engano da religião, porque estão adorando o falso Deus. Da mesma forma está errado, tá certo? Porque o verdadeiro Deus, ele está fora da religião. E são poucos que encontram, por quê? Porque são poucos que entram na porta estreita, que é Yahushua. Porque essa aqui é outra porta, larga. A religião tem várias portas, que é uma só, que é a porta larga. É a porta da Universal, é a porta da Graça, é a porta da Nova Vida, é a porta da Metodista, da Presbiteriana, da Renascer em Cristo, sabe? Da Testemunha de Jeová, Adventista, dessa igreja apostólica da Santa Vó Rosa, do Espiritismo. Essas aí são várias portas que tá na Bíblia como a porta larga. Por quê? Porque essa porta larga é a porta das religiões, de todas as religiões. Mas para a pessoa ser o verdadeiro adorador, que adora o Pai, o Deus Yahweh, verdadeiramente espírito em verdade, ela tem que sair dessa porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita e apertada, que é Yahushua. E aí sim, Yahushua vai levar o Pai. E quando leva o Pai, a gente adora o espírito em verdade. Tá certo? Vamos continuar. Mas hoje, Deus vai falar com você. Diga para a pessoa do teu lado: hoje, você não vai sair daqui sem ser transformado. Diga: você vai ser confrontado, vai ser abalada a sua estrutura, mas você vai sair daqui diferente. Diga: a oportunidade de ser transformado definitivamente você vai ter hoje. Então diga: toma posição, meu irmão, e se torne um adorador em nome de Jesus. Veja, ele disse: hoje Deus vai falar com você. Mas quando esses líderes religiosos falam que Deus vai falar com você hoje, o Deus é ele aqui que está falando. Ele é o Deus que está falando. Porque o verdadeiro Deus, Yahweh, quando a gente entra na porta estreita, que é Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, porque ele é o único que leva ao Pai, como está escrito. Yahushua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espírito habita em nós, o Espírito fala conosco. Não precisa de um Deus aqui, líder religioso, falar conosco num templo físico, porque o próprio Espírito, ele fala conosco, no nosso interior. Então, quando ele fala Deus vai falar com você hoje, esse Deus é ele. Ele, o Deus Lamartine, o Deus Sila Malafaia, o Deus Marco Feliciano, é quem fala
os líderes religiosos que estão falando. Porque o verdadeiro Deus, ele habita naquele que crê que é o templo. E quando nós cremos que nós somos o templo, o próprio Espírito fala conosco. Como está escrito em 1 Pedro, né, na carta de Pedro, que não há necessidade de que ninguém vos ensine. Porque a unção que dele recebeste, ou seja, o Espírito que dele recebeste, ele mesmo vos ensinará todas as coisas. E isto é verdadeiro e não mentira. Então o Espírito nos guia a verdade. Quando nós cremos que nós somos o templo. Mas quando a pessoa não crê que é o templo, a pessoa é incrédula. E é por isso que a Escritura diz, amados. Eu vou deixar esses vídeos mais curtos para poder ficar mais fácil da pessoa compartilhar com outros, né? Porque às vezes a pessoa olha assim e fala assim, mas esse vídeo dela tá muito grande, né? Tá muito assim comprido e tal, né? Então eu vou deixar os vídeos mais, né? Aí vocês vejam bem, amados. O Espírito, ele habita em nós. Ele fala conosco. Então quando a pessoa vai num templo de pedra, ouvir um líder religioso que não é pastor, como a gente já leu em João 10, que não são pastores, o único pastor é Yahushua. Esse Deus, líder religioso, é que fala. E a pessoa não crê que ela é o templo, porque por isso que em 2 Coríntios 4,4 diz, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, tá? Para que não resplandeça a luz da promessa, que evangelho é promessa. Eles botaram evangelho para poder a pessoa não entender, mas o evangelho é a promessa. Então, para que não resplandeça a luz da promessa. E a única promessa que a Yahushua nos prometeu foi a vida eterna. E essa promessa que é falada na Escritura. Vocês podem ver que vocês não vão ver evangelhos na Bíblia, você vai ver evangelho. A pregar o evangelho, sempre evangelho no singular. Por quê? Porque a promessa é uma só, a vida eterna. Então, amados, quando vocês leem, o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, e às vezes, vocês, amados evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros de qualquer religião, vocês pensam, mas eu não sou incrédulo. Porque eu creio que Deus existe, eu estou buscando a Deus num templo. Eu estou ouvindo homens de Deus falando no púlpito. Amados, vocês são incrédulos. Porque a pessoa que vai a um templo físico, qualquer um que seja, qualquer religião, essa pessoa que vai a esse templo não crê que ela é o templo. Porque aquele que crê que é o templo, não vai mais a um templo. Então, está na hora de vocês avaliarem, amados evangélicos. Orem no entendimento. Não orem com a boca, mas orem no entendimento ao Pai. E peçam para o Pai mostrar. Incrédulos são aqueles que precisam de ir numa religião. E a Yahushua não está em religião. Ele está fora, tirando os seus. Então, amados, se vocês estão ouvindo, estão presos no engano da religião, e estão até confusos, porque dá para entender a confusão, porque eu passei por isso. Eu fiquei 46 anos no engano da religião, e eu fiquei confusa. Eu fiquei triste, fiquei em depressão, fiquei sem chão. Isso tudo acontece. Mas quando você começa a avaliar e a ler a Escritura, e você entende que você é o templo, que você não precisa mais ir um templo, e você crê, e você fala, olha, eu creio que eu sou o templo, então eu vou ser o templo, não vou mais a templo. Eu creio que a Yahushua é a porta estreita, e que a porta larga é a porta da religião. Eu creio que a Yahushua, ele é o pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida, e você vai nele, ele vai levar o Pai. E aí sim, nós vamos aprender a adorar o Pai em espírito e em verdade, não indo a templo, mas sendo templo. Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E vocês, amados evangélicos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.